Sete Raios Podcast, evadidos da Matrix, playlist Atualizações Socioplanetárias. IA, o primeiro mito tecnológico, cultural e político do século XX. E por que querem reduzir a liberdade na internet? Nesse canal, abordamos nosso mundo como uma matrix, como no filme, e também como uma holografia ou projeção, que é uma tese especulativa da física teórica, que tem seu milenar recorrente na filosofia hindu, onde nosso mundo é Maya. Atentos aos acontecimentos, gravamos também essas atualizações, na esperança de contribuir com a informação para o nosso bem-estar coletivo. Mito. Um mito é, na prática, uma narrativa que pode brotar de um fato verídico ou não, mas que ganha poder como uma onda na mentalidade do povo pela sua fixação no imaginário popular. E, a partir daí, como meta-narrativa, perdura com o tempo. Por exemplo, o mito de que o uso de soluções materialistas e tecnológicas solucionariam os problemas humanos. Esse mito tem sua origem no materialismo filosófico e já há quase 200 anos é alimentado pela narrativa da Revolução Industrial, que é outro mito, este moderno, e que se iniciou antes dos anos 1800 e que não aconteceu até hoje. Que mudança radical ocorreu, senão que com as máquinas se ampliou a degradação ambiental? Até hoje se queima carvão, se cortam florestas, se poluem os rios. Com as máquinas, ampliou-se a quantidade. Mas com isso, outro mito surgiu. A crença mitológica de que a máquina poderá superar e até dominar o homem, uma vez que as máquinas, aparelhos ou recursos sempre foram utilizados para aliviar ou substituir o trabalho humano. As máquinas conjugam a alavanca, a corda, a roda, o eixo, a rosca, o molinete, a polia, o parafuso e a cunha, que já eram usados desde há muitos séculos antes de Cristo. As máquinas substituem diversas atividades humanas. As máquinas digitais lidam com várias tarefas ao mesmo tempo, como uma máquina de lavar ou os computadores, por exemplo. O termo máquina é muito antigo. Ele traz em si a ideia de engenho, de ferramentas que trabalham juntas e significa recurso, meio, remédio, etc. As máquinas são, em sua transformação de energia em trabalho de natureza mecânica, eletromecânica, elétrica, eletrônica ou microeletrônica, como circuitos integrados, os chips, os microchips, os nanobots, etc. E chegamos no mito da IA, inteligência artificial. Hoje, já no século XXI, nos nossos dias conturbados pelas disputas e guerras de narrativas da internet versus a mídia antiga, escondendo ou revelando outras guerras psicológicas, econômicas, radiológicas, biológicas, cibernéticas, químicas, de consumo, de mercados, de capitais e guerras ideológicas e bélicas reais. E, evidentemente, no meio de tanto rebuliço, há enorme espaço para as narrativas de que alguém está produzindo em algum lugar algo muito poderoso. E no horizonte surge ampliado a tal antiga crença na máquina poderosa que vão criar, que é onde se insere a bola da vez chamada IA, que é mesmo artificial, mas cujas capacidades são vendidas como se de fato inteligência fosse, enquanto que, na verdade, a IA é uma grande e rápida raciocinadora. O que chamamos de inteligência é a capacidade de solucionar problemas
e possui vários atributos que não parecem ser possível de se reproduzir em máquinas, mesmo digitais, como, por exemplo, a inteligência humana, que é a referência e onde estão esses atributos que não são reprodutíveis em máquinas. Exemplo, a sensitividade, a intuição, a dedução lógica ulterior, as inexplicáveis simpatias e antipatias, a empatia espontânea, a afeição motivadora, a emoção implícita ou explícita, a presença vibrante, o lúdico, o onírico, a criatividade intuitiva, o estro, a poieses, etc. Já o raciocínio é a capacidade de analisar, comparar ou medir e interpretar informações para chegar a uma relativa conclusão, que é o que a IA faz, e com os elementos e a velocidade própria dos computadores. E muita gente de todo o mundo investiu em ações das empresas de inteligência artificial do Vale do Silício. Empresas que recentemente levaram em um único dia mais de US$ 1 trilhão de prejuízo na queda do preço das ações e desvalorização no valor das empresas, revelando-se uma disputa entre os Estados Unidos e China pela liderança na criação e comercialização da inteligência artificial, que nos lembra a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, que aconteceu ali entre os anos 50 e os anos 1990, se não me engano. Entre os chatbots, ou robôs de conversação, até recentemente, o mais popular era o ChatGPT, da OpenAI, que foi superado pelo R1 da startup chinesa DeepSeek, sim, da China, que recebeu tantos investimentos americanos, né? Tecnologia, dinheiro mesmo, insumos, e que retribuiu comprando os papéis da dívida interna americana na crise de 2008. Com a DeepSeek, a Nvidia, que produz processadores, perdeu em um único dia cerca de US$ 600 bilhões e, em progressão, a perda foi de mais de US$ 1 trilhão no mercado de alta tecnologia das poderosas Big Techs, sem contar que os chineses investiram um pequeno percentual de alguns milhões de dólares para, com menos chips e com chips de segunda linha, produzirem sua IA, enquanto os americanos investem bilhões de dólares e receberam um revés em seu modelo de negócios, que derrubou os preços das ações, prejuizando quem investe nessas empresas. O presidente americano, Donald Trump, chamou a atenção das empresas de tecnologia americanas para superarem o negócio, coisa que eles podem fazer, principalmente reduzindo o preço dos seus produtos. O que de fato faz a IA? Ela mimetiza, imita o raciocínio e a cognição, a capacidade de juntar informações e formar conhecimentos humanos de maneira genérica. Por isso se chama IA generativa, que além de conversação, ela produz textos copiando e montando de outros textos da internet. Também produz imagens, segundo a solicitação, vídeos, cria jogos e até programas, copiando e colando códigos de funcionamento que são ordens eletrônicas para se criar um app, por exemplo. Faz edição de fotos e vídeos e é capaz de descrever uma cena vista em um vídeo ou foto. O ChatGPT da OpenAI, surgido em 2022, competia apenas com outras empresas americanas, como a Anthropic, com o seu Cloud AI, a poderosa e mundial Google, com o seu Gemini, esse que, quando acessamos o Google, nos diz que está em teste, nas letras miudinhas que aparecem abaixo da caixa de busca nos computadores. Tem o Llama 4.1, o DALL,
IE3 e outras marcas. E para completar de carona nessa onda, nessa mesma semana, outra empresa, também da China, que vende eletrônicos na internet, a conhecida Alibaba, lançou o seu IA, ou a sua IA, a Qwen 2.5 Max, e disse que era ainda melhor que o R1 da DeepSeek, que reuniu 140 especialistas para, em pouco tempo, criar a sua IA de baixo custo, que é o DeepSeek R1, que tem código aberto. Qualquer programador pode copiar e criar, por exemplo, uma IA para editar receitas no site de um supermercado ou outras atividades do gênero da IA. A empresa disponibiliza diversas versões da sua IA que podem ser editadas e ativadas pelo público usuário, permitindo personalização. No seu app, que de imediato superou o chatbot americano em downloads, vê-se essas possibilidades. Nós vimos essa reprodução de elementos na década de 1960, quando os japoneses compravam rádios americanos e outros itens e diminuíam seu tamanho, criando, por exemplo, os micro-radinhos de pilha, com pilhas bem reduzidas também. E continuando o raciocínio sobre os aspectos culturais ao redor do mito da IA, o que a mídia antiga, com sua narrativa de desinformação, quer é que a internet seja controlada. Observem o contrassenso da antiga mídia. Ela perdeu espaço e poder para a internet, enquanto a internet é quem informa de fato. Observem bem essa narrativa. A mídia encarquilhada publica que a IA, a inteligência artificial, AI, teve seu status de funcionamento, segundo a ciência e as indústrias de software, elevado para consciência artificial. E que o próximo status da IA será a superação da humanidade, que é chamada pela ciência de singularidade tecnológica. Isso estava sendo publicado na semana anterior, antes do R1 da DeepSeek aparecer. O que incomoda nisso é mesmo e exatamente a narrativa, a malhação de venda de que a IA é melhor e do que vão fazer com ela, onde está a intenção de se pegar algo programável, portanto presumível, para ser tido como superior à humanidade, para depois, em um ato de titiretagem, um grupo, uma entidade internacional ou mesmo um poderoso governante de seu estado, com todas as agências internacionais de notícias, junto às antigas mídias dos nossos países, tentarem colocar a máquina para tiranizar os destinos humanos. O que devemos fazer? Quantos devemos ser? Onde existir? O que comer? Se bem que agora, com a distribuição gratuita do DeepSeek, que tem código aberto, é fácil estabelecer-se contranarrativas, não é? Mas eles mantêm o tal mito com o supercomputador quântico. Atentem para isso, amigos. Em meio a tantas possibilidades, verdades e narrativas, a mais bizarra e mentirosa delas é a da necessidade transhumana de redução populacional. Enquanto que o que precisamos mesmo é apenas de novas, múltiplas, integradas e autossustentáveis cidades, com seus rodízios de atividades produtivas urbanas e rurais, seus recursos de humanidades e de sustentabilidade, seus campos informacionais de conhecimentos de ascensão solar e inteligência cósmica, como falavam os antigos, nomeando os destinos do conhecimento. Precisamos repensar a República de Platão com alternativas funcionais e diálogos com visão de futuro. Uma verdadeira educação para a responsabilidade, claro, com uma boa ferramenta, com bons programas de princípios e gestão de cidades, na forma do raciocínio artificial, porque inteligência é outra coisa. E um bom Estado, na forma da autogestão
e compartilhamento maior de decisões confederadas. É ficcional a narrativa de que a máquina, que é totalmente programável, com seus algoritmos e suas progressões, está conseguindo, vai alcançar e será melhor do que nós humanos, e que vamos perder, e que vamos para o cantinho. E que quem vai mandar é o supercomputador quântico, porque, observem, amigos, o que nós chamamos de iluminismo, reforma, iluminismo, e o que tinha antes era ruim, eram as trevas, etc. Começou-se a criar uma humanidade com uma mão de obra especializada, porque havia mesmo algo de expansão sobre os mares e as terras para se aumentar o número de pessoas. As previsões antigas falam de 20 bilhões de pessoas, nós estamos só com um terço disso ainda. E há terreno de uma maneira assustadora. Há um cálculo recente de um matemático, não é difícil fazer esse cálculo, que 8 bilhões de pessoas, se você colocar uma ao lado da outra, ocupa o lugar de 2 cidades de Nova York, nos Estados Unidos, que são alguns dezenas de milhares de quilômetros quadrados. E isso significa que tem espaço para muita gente. Sob esse cálculo, chegaria a trilhão o número de pessoas que cabe no planeta. E aí, como a educação vem sendo há 400 anos dirigida para a formação de mão de obra, e agora eles acham que vão ter super máquina e não precisarão de tanta gente, entram com a narrativa de redução populacional. E que as máquinas vão superar e que nós vamos ficar obsoletos. Que é a mesma teoria distópica da base científica teórica do filme Matrix, cujos mitos e teses científicas analisamos em vários vídeos e playlists aqui do canal. Veja, a narrativa do melhor, do superior, do decisório, por fim e até da singularidade, está em qualquer ato da ciência, do progresso e do aperfeiçoamento humanos. Qualquer invenção, criação ou produto, qualquer produção em suas linhas industriais e sua influência sobre os mercados a que se destinam como novo, se justificam pela superação do antigo, pela publicação da notícia verdadeira ou falsa, de que o melhor do presente elimina o que foi melhor no passado. A isso reage nossa mentalidade consumista e mesmo nossa mentalidade prática, e funciona assim, e já lidamos com os produtos modernos há quase 200 anos. Não devemos ter medo, nem mesmo receio da inteligência artificial, nem da sua singularidade tecnológica, nem do computador quântico ou da energia nuclear, nem da nanotecnologia, dos nanobots, dos robôs drones espiões, dos robôs humanos e cães e dos infalíveis comandos robóticos, dos microdrones e seus projéteis, dos aviões trilheiros, das cidades informatizadas, dos reconhecimentos e identificações digitais, da internet das coisas, do uso de dinheiro em espécie, do capital internacional, etc. Devemos nos precaver para o uso que podem querer fazer dessas coisas. De como a mídia desnutrida, tentando se agarrar em qualquer coisa e que se vende para apoiar qualquer coisa nova e que pague para ela nos engodar com narrativas, com agachamento da curva, e que os médicos não podem agir imediatamente porque as máquinas dizem que conseguimos ficar mais 15 dias sem comer e até receber um medicamento caro que é só placebo, etc. Já pensaram nisso? Devemos estar alertas para a condução do uso das coisas, principalmente das novas coisas. E novamente nos esbarramos nas narrativas. Podemos dizer que algo da regência macroeconômica e financeira do mundo se encontra sempre e hoje no controle da informação e no domínio da narrativa de momento como única, hegemônica, tentando sempre conduzir a opinião pública, o consumo, a economia, os governos, sob a batuta do capital internacional e seu fluxo deliberado. É essa a questão por detrás do mito da IA, inteligência artificial,
computador quântico, supermáquinas, etc., que nem inteligência é. E do tal computador quântico, exceto no sentido de sua utilidade com a informação. A máquina não pensa, ela não decide melhor que 40.000 anos de cultura e civilização. Máquinas apenas aceleram processos, fazem coisas. É evidente que o projeto de internet, quando surgiu, não foi comprado e engavetado ou teve leis proibitivas eliminando suas raízes exatamente porque foi visto como uma oportunidade de se manipular a humanidade de dentro dos seus lares, como um complemento do rádio e da TV, e que foi coroado pelas mesmas razões com a universalização dos aparelhos celulares. Claro, vemos na indicação de Elon Musk para Prêmio Nobel da Paz algo positivo, mas também preocupante. Não que não seja merecido, pois como é que se mensura isso? Os poderosos sempre querem dominar tudo. As leis internacionais são totalmente pró e por eles mesmos criadas, onde ficam por detrás das suas fundações, manipulando as maiores empresas do mundo, os maiores monopólios e conglomerados empresariais e financeiros, e poluentes e antissustentáveis, e até anti-humanos, onde se movimentam pelos seus CEOs, seus gerentes, suas macros políticas econômicas, colaborando e elegendo e manipulando governos, mercados, capitais pelos maiores bancos que são seus, e com eles em escalas os outros bancos e seguradoras, e o próprio dinheiro que circula nas nações. A narrativa é a versão que isenta algo ou alguém e que convence a opinião pública de que o que é dito é o lógico, o real e o compartilhável, e a única solução coletiva importante para a humanidade inteira, por ser a verdade. O mito da IA, ou do quântico, que é apenas um sistema de programas integrados e certa velocidade de processamento e transmissão de dados, é o primeiro mito moderno do século XXI e talvez já tenha sido minado. Ele ainda é um mito moderno porque se fundamenta no uso de máquinas modernas digitais, máquinas que dependem de energia, manipulação e manutenção, correção e aperfeiçoamento e atualização de sistemas, etc. Não por acaso, na corrida tecnológica e de mercado da IA e dos supercomputadores, grandes empresas como a Google estão adquirindo até centrais nucleares para garantir a obtenção de energia elétrica suficiente para os computadores quânticos e a demanda dos processadores de IA para os mercados, plataformas e redes sociais privadas e empresariais que atendem nesse mega negócio. Muito útil para todos nós. E os computadores e a internet, com seus mitos, criaram novos ricos, como da Amazon, da Meta, da Microsoft, da Tesla, da SpaceX, Starlink, etc. Assim como cresceram os mega especuladores e surgiram poderosos CEOs das plataformas e novas empresas de atendimento ou produção de insumos digitais e outras de tecnologia e de pesquisa e produção de medicamentos, siderurgia, armamentos, e a todos esses ramos é estratégico estabelecer e alimentar narrativas que conduzam os governos e as nações e as pessoas para a trilha de comportamento e consumo, mas principalmente de pensamento, que lhes permitam a sua manipulação através da cultura, estabelecendo seu teste social constante sobre as comunidades reais e virtuais das regiões, dos países, enfim, para garantir seu poderio, seu capital e seu aviltante lucro. Assista ao documentário Monopoly, de Tim Dillon, Monopólio, do documentarista australiano Tim Gielen. Atualmente, o que dizem os analistas financeiros importantes é que esses senhores dos capitais, em sua pirâmide sem lastros, dominando os bancos centrais independentes nas nações estratégicas e de ponta,
É por acaso que os bancos centrais passaram a ser independentes da década de 70 para cá? Emitindo dinheiros fiduciários, estão literalmente falidos, porque se fosse necessário, não haveria como devolver o capital aos investidores em sua capilaridade, muito menos aos grandes investidores e nações com seus capitais de lastro, com eles investido, uma vez que a sua grande bolha periga estourar igual a bolha da economia americana de 2008, devido às suas falsas teorias e criativas estratégias aplicadas para o capital, diante de fatos reais, como a crise econômica da Europa, as modificações na economia dos Estados Unidos desde seu problema financeiro em 2008, a concorrência e estruturação de nações emergentes, a inversão de linhas ideológicas de governos não manipuláveis, como temos na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, etc. E o fato de que a dívida total do mundo, incluído a dívida pública dos países, é de 400 trilhões de dólares. E tudo o que a humanidade gerou e construiu, tudo o que fizemos e que existe no mundo, não vale mais do que 90 trilhões de dólares. Como é que se paga 400 trilhões de dólares com 90 trilhões de dólares, se por fim fossem a restar os patrimônios, inclusive os patrimônios públicos das nações? A conta não fecha. Lembrarei um pouquinho aqui porque não fecha. Alan Greensberg era algo como similar a presidente do Banco Central, como se fosse um ministro de um ramo da economia, algo assim nos Estados Unidos, em 2008. Criou gerações de economistas como referência de economia nos Estados Unidos. Um homem com mais de 60 anos de idade admitiu que as teorias estavam erradas. A economia é algo fluente, o dinheiro parado, começa a circular dinheiro, ele perde valor. O dinheiro é uma grande ferramenta. É por isso que esse dinheiro parado na mão deles virou essa diferença de 90 para 400 trilhões. E ele admitiu, está gravado aí, tem acesso disso na internet, que os cálculos, que estava tudo errado, as teorias estavam erradas. A conta não fecha. E esses financistas fizeram isso sem o computador quântico. Quando essa bolha explodir, então eles precisam pressionar e induzir os países a controlarem a internet, porque os fez perder o domínio da narrativa. E que história vão contar sobre essa grande bolha? E onde vão contar para quem? E aí vemos a mídia apodrecida, suas insatisfações e suas fakes sobre falta de controle nas publicações digitais em várias nações, mas as plataformas reagiram com as notas da comunidade, nas redes sociais, com as pessoas votando nas notas para estabelecer o que é de fato fake, porque os checadores de fato estavam corrompidos em vários lugares do mundo, no seu controle das publicações, com correção do pensamento, da palavra e da liberdade de expressão. É nesse contexto que Mr. Musk possivelmente merece o Nobel. Por que não um grande empresário? Mas observemos as narrativas, porque aqueles senhores do capital que estão com isso no colo deles, essa diferença de 310 trilhões de dólares, podem tentar fazer dele, por fim, e com isso, um ícone de interesses contrários. Permanecemos atentos, porque ontem, hoje e sempre, o mais importante é a liberdade. Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver. Deixe seu comentário. Não assistiu Matrix? Tem o link no canal. Inscreva-se. Ajude o canal.